Meus queridos, vamos que vamos, tá? Eu sou o professor Carlos Sbrobel, beleza? Aí, para quem me conhece, né? Sou o professor Carlos Sbrobel. Para quem não me conhece, também sou o professor Carlos Sbrobel. Apresentando aí inicialmente as minhas credenciais, né? Atualmente, sou professor da Educação Básica aqui no Distrito Federal, dou aula em escolas particulares e na Secretaria de Educação do Distrito Federal. E para concurso, estou no IMP, né, que é um curso pré-vestibular, aqui é um curso para concurso presencial aqui em Brasília. Gravo, né, faço algumas gravações aí para o Gran Curso, né, faço algumas gravações aí para os pedagógicos, né, e também tenho aí os meus cursos online, né? Um deles é o curso para o concurso da Prefeitura do Novo Gama, parte de matemática, que é a minha área de formação. Além disso, também tenho um curso em minha plataforma para as secretarias de educação como um todo, tá? Principalmente a parte ali de matemática, né? A parte de matemática. E estou com o curso lá na nossa plataforma para todas as secretarias e está para sair o edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor substituto, mas também a secretária de Educação, ela falou da possibilidade também de sair ainda esse ano e, novamente, o concurso, outro concurso para professores efetivos, já que ela pretende zerar o banco, tá? O banco dos que foram homologados ainda nesse ano. Nesse edital da Secretaria da Prefeitura do Novo Gama, tem matemática para todos os cargos, né? Para alguns cargos, 5 questões, para outros cargos, 10 questões, né? Para a parte específica aí de matemática, por exemplo, além das questões de matemática, ainda tem mais questões na parte básica. Então, um conteúdo muito interessante, né? Um concurso muito interessante, lembrando que quem mora em Brasília, no Distrito Federal, não fica tão longe assim. E quem mora no Goiás também, dependendo aí da cidade e tal, né? Também não é tão longe, vale a pena. Então, eu falarei mais desse nosso curso no final dessa nossa aula de hoje. Então, chama a galera. Sabe de alguém que vai fazer o concurso do Novo Gama? Chama, chama, chama. Vamos que vamos. Esse material eu disponibilizei aí nos grupos. Caso você não tenha recebido aí em algum grupo que você não esteja, eu entrei aqui agora e tal, e não vi, tá? Você já pode mandar aí para mim um WhatsApp no 61 99932 9298 e no final da nossa aula eu pego e mando para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Vamos começar. Todas as questões que nós vamos resolver, eu separei 15 questões, tá? 15 questões aí para a gente poder brincar nessa tarde de domingo. Todas as 15 questões aí são da banca Itami, tá bom? O piso de uma sala retangular com dimensões 3,52 metros e 4,16 metros será totalmente revestido com peças de porcelanato quadrados, de modo que seja utilizado o menor número possível de peças de porcelanato. Sem que haja cortes nas peças, qual deverá ser a medida das dimensões de cada peça de porcelanato? Desconsidere o espaço existente entre cada porcelanato. Primeiro, Itami é uma banca que tem pegado muitos concursos, tá? No Goiás, tá? No estado de Goiás. Então, o que ele quer? Ele quer um tipo de peça que, tanto no comprimento como na largura, tenha exatamente o mesmo tamanho. Então, seja uma peça quadrada, tá? Que ele vai escolher dentre os 4,16 metros
e os 3,52 metros. E nas minhas aulas, eu deixo bem claro que tem algumas palavras-chave para você saber qual é o tipo de conteúdo. Primeiro, ele quer dividir e quer utilizar o menor número possível, tá? Para que você utilize o menor número possível, você vai pegar o maior tamanho possível de cada peça. E se você vai pegar o maior tamanho possível de cada peça, então você vai calcular o MDC entre 3,52 metros e 4,16 metros. Lembrando que 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro, ele tem 100 centímetros. Então, se 1 metro aí, ele tem 100 centímetros, isso implica que 3,52 metros tem 352 centímetros e 4,16 metros tem 416 centímetros. Aí, nós estamos à procura do maior número que divide os dois ao mesmo tempo, que é o nosso máximo divisor comum. Como fazê-lo? Você vai pegar só números que dividem os dois ao mesmo tempo, então você tem que fatorar esses números. Ah, dá por 2, vai com calma. 352 por 2, você faz 300 por 2, que é 150. 50 por 2 é 25. 2 por 2 é 1. Então, 176. 416 por 2, 400 por 2 é 200. 10 por 2 é 5. E 6 por 2 é 3. Então, 208. Ainda dá por 2 e os dois dividem os dois. 100 por 2 é 50, 70 por 2 é 35 e 3 por 2, 6 por 2 é 3. 200 por 2 é 100 e 4 por 2 é 4. 8 por 2 é 4. Ainda por 2, aí fica mais tranquilo, né? Aqui não dá por 2, não dá por 3, daria só por 11 e por 2, né? Aqui o 57 também não dá, né? Só daria por 19,3. Então, né? Quando a gente pega isso daqui, né? Dividimos aí, ó, 44 e 57. Que é 52, não 57. Deixa eu apagar aqui. Aqui, pronto. Aqui dá 52. Ainda dá por 2, que aqui vai ficar 22, aqui vai ficar 26. Ainda dá por 2, aqui dá 11 e aqui dá 13. Meus queridos, então já não conseguimos dividir mais, tá? 11, 13, né? Já não conseguimos dividir mais por o mesmo número. Quem vai ser o MDC, então? Vai ser 2 vezes 2, são os divisores comuns. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Isso quer dizer que cada peça vai ter 32 centímetros. A alternativa correta, letra A de aprovado, letra A de A. Eu vou passar. Olelê, olalá. Olhe para o que fizemos nessa questão e veja se você teve dúvida. Então, uma questão de MDC, conteúdo aí que está previsto na parte básica, tá, do edital. Lembrando que ITAME tem questões com alternativas, com 4 alternativas, A, B e C. E D, né? Então, fala comigo, bebê. Se tiver dúvida, pode colocar aí, bacana, questão 1 tá ok, né? Vamos lá, olha só. Essas questões eu tirei do material aí, se você está participando de algum grupo de material aí do Novo Gama, né? Estão distribuindo esse material, que tem 541 questões da banca ITAME, tá?
Em uma escola, funcionam 2 cursos, um de artes plásticas e outro de desenho livre, perfazendo um total de 120 vagas. Ao final das inscrições, havia 87 alunos inscritos para artes plásticas e 68 inscritos para desenho livre, sendo que alguns optaram por fazer os 2 cursos. Com base no exposto, podemos afirmar que, olha só, se você observar, você pegando aqui, ó, e é o que deve acontecer na hora da prova, você começa a ler a questão, aí você já desconfia. Ó. Se você pegar 87 mais 68, 87 para 100 falta 13, aí vai ter mais 55, então 155. Né? Você tem aqui 155. Está passando aí 35 do número de vagas. Quer dizer que esses 35 que está passando são de pessoas que estão fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo. Se você quiser achar matematicamente, você faz assim, ó, x. Quando ele fala 87 alunos estão inscritos para artes plásticas. Né? 85 para artes plásticas. Então, aqui, ó, somente para artes plásticas é 87 menos x. Aí ele fala que 68 estão inscritos para desenho livre. Então, aqui, 68 menos x. Você vai ter que 87 menos x, mais 68 menos x, tem que te dar os seus 120 alunos, porque, afinal, são 120 vagas. Aqui você simplifica o x com x. 87 mais 68 é o seu 155, menos x, é igual a 120. 155 menos 120 é igual a x. Então, x é igual a 35. Quem é esse x? O x, ele representa exatamente as pessoas que estão sendo contadas 2 vezes. Então, aqui, ó, 35. 87 menos 35 é 52. 68 menos 35 é 33. Então, quantas pessoas fazem artes plásticas exclusivamente? 52. Quantas pessoas fazem desenho exclusivamente? 33. E quantas pessoas fazem os 2? 35. 87 alunos optaram exclusivamente por artes plásticas? Não. 68 alunos optaram exclusivamente por desenho livre? Não. 45 alunos optaram em fazer os 2 cursos? Não. É 35. A soma entre o número de alunos que optaram exclusivamente por um dos cursos é igual a 85? Sim, que é o 52, mais o 33. Isso é 85. Alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olá. Olha o que fizemos nessa questão número 2. Qual o conteúdo dela? Operações com conjuntos. Observe, quando você vai vendo assim, né? Você pensa, nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. E não saia daí, que eu vou dizer para você como que eu posso te ajudar a estudar todo aquele conteúdo do edital da parte de matemática aí, e com você até a sua aprovação. Então, conteúdo envolvido aí, operações com conjuntos, também conhecido como diagrama de Venn. Vamos para a nossa questão de número 3. Dispondo de 8 sabores distintos de sorvete, a quantidade de maneiras possíveis para escolher 3 bolas de sorvete com sabores diferentes é igual a... Olha só. Você tem 8 sabores e ele quer escolher 3 distintos, né? Quando você vai fazer escolhas, né? Quando você vai fazer escolhas, analisar possibilidades, você está trabalhando em análise combinatória. Lá em análise combinatória, quando você está escolhendo 2 ou mais elementos distintos, ou é uma combinação, quando a ordem
não importa, ou é um arranjo, quando a ordem importa. Aqui, você está escolhendo bolas de sorvete. A ordem que você escolher, os sabores aí, morango, banana flambada e pistache, a ordem que você escolher não interessa, vai ser os mesmos 3 sabores. Então, é uma combinação. Existe uma fórmula? Sim, existe fórmula. Mas, quando eu estou ensinando para concurso público, eu tento minimizar a quantidade de fórmulas. Então, você pensa assim, ó, para escolher a primeira bola, você tem 8 possibilidades, para escolher a segunda, você tem 7, para escolher a terceira bola, você tem 6 possibilidades. Quando é uma combinação, você tem que tirar as possibilidades das repetições. E aí, o que seriam as possibilidades das repetições? Seriam essas 3, que é o 3 fatorial. E aí, quando você faz 8 vezes 7 vezes 6, quem é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Como você estará em uma prova em que você não vai usar a calculadora, simplifique. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Então, você tem 56 possibilidades distintas de ir à sorveteria, de ir a uma gelada e escolher 3 sabores distintos, 3 bolas distintas. Você quer estudar isso detalhadamente, ver a diferença ali e tal, com muitas questões para você resolver para pegar as manhas? Não saia daí, que tem uma surpresa para você, tá? Então, uma questão de análise combinatória, a parte de combinação. E aquele esquema? O edital está aí. A prova marcada no dia 19 de novembro. Dá tempo de estudar o conteúdo, resolver muitas questões para você fazer uma boa prova? Sim, mas depende também de você, de como você vai se planejar, de como você vai se organizar. E quanto antes você começar, melhor. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou resolver 5, 10 questões por dia. Se você resolver 2 questões por dia, você tem aí cerca de 100 dias até a data da prova, dá 200 questões de matemática. Dependendo da prova que você vai pegar, tem 5, então é 40 vezes. Tem 10, mais a parte de específica. Vamos colocar umas 25. Então, você vai estar resolvendo 8 vezes. Então, dá tempo. Vamos que vamos. Próxima questão, questão de número 4. Para presentear seus 3 filhos, um pai dividiu a quantia de R$ 4.332 em partes, diretamente, destaque isso aqui, proporcionais às idades de cada um deles. Sabendo que eles têm 8, 11 e 19 anos, e que cada filho receberá a parte proporcional à sua idade, de acordo com o exposto, cada filho receberá, respectivamente. Vamos supor que os filhos sejam a Ana, de 8 anos, o Bernardo, de 11 anos, e o Carlos, de 19 anos. O que significa que ele vai dividir diretamente proporcional? Significa que o mais novo vai receber menos e o mais velho vai receber mais. Aí eu penso assim, eu ensino para os meus estudantes o seguinte. Se Ana tem 8 anos, quer dizer que ela vai ficar com 8 partes. Se o Bruno tem 11 anos, vai ficar com 11 partes. E se Carlos tem 19 anos, ele vai ficar com 19 partes. Eu sempre vou ensinar para você a maneira mais rápida de você fazer as questões. Porque um fator que nós devemos levar em consideração no dia da prova, que será num domingo como esse, é o fator tempo. Quando você soma 8 partes, mais 11 partes, mais 19 partes, isso te dá o 4.332. 8 mais 9 mais 11 é 19, mais 19 é 38.
E aí, você vai pegar agora o seu 4.332 e dividir por 38. Ah, professor, eu vou pegar uma calculadora para resolver isso. Não faça isso com você. Você estará atrapalhando o seu treinamento. No dia da prova, você não tem calculadora à sua disposição. Então, 43 dividido por 38 é 1. Sobra 5, desce o 3. Que ainda dá 1. 38, sobra 15, desce o 2. 152 por 38 dá 4, que dá exatamente 152. Aí essa habilidade aí, professor, para fazer essas contas, tabuada, meus queridos. Então, primeira coisa, estou com dificuldade em fazer esse tipo de conta tabuada. Ó, se eu souber o do primeiro, automaticamente eu sei dos outros, tá? Eu sei dos outros. Então, se você calcular de qualquer um, tá? Você vai saber. Então, vamos calcular da Ana, por exemplo, que é 8 partes. Vou ensinar você a fazer essa conta rápida. Ó, olha como você pode fazer essa conta rápida. 8 vezes 100, 8 vezes 10 e 8 vezes 4. 80 mais 32 é 112, mais 800 é 902. Então, a alternativa correta, letra C, de você vai passar o lelê, o lá. Então, primeiro, você tem que saber jogar com a questão e, principalmente, com as alternativas. Você viu que o primeiro valor ali de todos é diferente? Achou o primeiro valor, acabou a questão. Uma questão envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Dúvida aí? Ok, ok. Ó, tendo dúvida, você vai lá no nosso bate-papo, lá no nosso chat. Eu vou até, ó, vai aparecer aí para você, ó. Mandei uma mensagem para você agora, ó, tá? Você vai lá no nosso bate-papo e pode perguntar pelo bate-papo, ou habilita aí o seu microfone, tá? E pode perguntar. E ainda dá tempo. Se você está gostando, vai lá. Convida um familiar para participar. E se você não está gostando, convida o inimigo. Mas convida, vai. Convida aí. Vamos que vamos, meus queridos. Próxima questão, questão de número 5. Na tabela a seguir, o resultado obtido multiplicando os componentes da linha é igual ao resultado obtido somando os componentes da coluna. Então, ó, multiplicando aqui os componentes da linha, que é 1 vezes x, obtém-se o mesmo resultado obtido nos componentes da coluna. 1 mais 4x mais 11. Se x representa o valor da incógnita, então os valores de x que satisfazem as condições anteriores serão x vezes x é x ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais 11, que é 12, mais 4x. Se você quiser, você pode testar os valores. É o que eu falo para os meus estudantes. Às vezes, eu vou ensinar você a resolver essa equação de segundo grau, tá? Pode ficar tranquilo. Às vezes você pira o cabeção e quer fórmula para poder resolver. Ah, eu quero fórmula. Se não tiver fórmula, não é matemática e tal. E aí você não consegue, às vezes, guardar todas essas fórmulas. Quer ver? Para não dizer que não falei das flores, pega o x igual a 2 e vê se satisfaz. 2 ao quadrado é igual a 12 mais 4 vezes 2? Não, 2 ao quadrado é 4. 4 não vai dar isso, então não pode ser a letra A. Pega x igual a 3. 3 ao quadrado igual a 12 mais 4 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. Aqui, do outro lado, não vai dar 9. Então, também não pode ser.
Agora pego x igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 12 mais 4 vezes menos 2. Do lado de cá dá 4. E do lado de lá também dá 4. Bingo! A alternativa correta, letra C, de você vai passar. Olha lá. Professor, eu não quero fazer assim. Então, vamos lá. X ao quadrado, passo 4x para lá negativo. O 12 para lá igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E aí, você viu como equação de segundo grau na sua vida? Isso aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Aí tem um tal de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 16 mais 48. Isso é 64. Aí, como que você calcula o x? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes o a. Aí o x, x, duas linhas. 4 mais 8 sobre 2, que dá 6. E 4 menos 8 sobre 2, que dá menos 2. Letra C de cachorro. Qual é uma outra maneira de você também resolver uma equação de segundo grau? É usando a soma das raízes, que é x1 mais x2, que é menos b sobre a. E o produto, que é x' vezes x duas linhas, que é c sobre a. A soma aqui, por exemplo, seria 4. Eu estou procurando dois números cuja soma é 4 e o produto é menos 12. Então, soma 4. Não pode letra A, não pode letra B, não pode letra C. Não pode letra D, somente letra C. Então, há várias maneiras de se fazer, sim. Ah, professor, mas eu estou desesperado porque tem muito tempo que eu não trabalho com essa matemática. Você só vai aprender quando você se submete. Ah, professor, e se eu esquecer essa matemática, eu vou ter chance de passar na prova? Porque eu vou chutar o A, B, C, D. Não, não faça isso com você. Vai ter conteúdo que você vai aprender? Sim, tá? Sim, para que você consiga fazer aí as questões da sua prova. Mas faça alguma coisa por você. Comece a treinar desde já, desde já. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Vamos que vamos. Coloque aí, por favor, no nosso bate-papo, ou habilita aí, dizendo se está ok, ou se você teve dúvida. Então, observe, questões de TAM, bem direta, tá? Bem direto, questões bacanas, não dá ambiguidade. Ah, são questões complicadas e tal. Também não, questões bacanas, tá? Olha 6. A idade média em anos de 26 alunos de uma mesma sala era X. Se em um determinado dia, 4 deles faltarem à aula, cuja soma das idades somam 98 anos, a idade média dos que compareceriam nesse dia de aula passa a ser de 24,5 anos. Que em relação à média da idade original, X é... Olha só. Vamos analisar, também poderia verificar valores que multiplicados... Perfeito, Rogério, foi o que eu falei. Depois não precisava, Rogério, nem verificar os dois, só a soma 4, né? Ou o produto menos 12 já matava a questão, tá? Meus queridos, vamos lá. Considerando a média, o que é a média? A média, que ele chamou de X, é a soma dividido pela quantidade de elementos, tá? Aí ele disse o seguinte, ó, se em determinado dia 4 deles faltarem, né? Então, você tem aqui 26 alunos. Então, vai ser a soma dividido por 26, né? Essa é a média. Faltará, cuja soma das idades somam 98. Então, vamos supor que o aluno 1
o aluno 2, o aluno 3 e o aluno 4 faltaram. E aí ele diz que a soma é 98. Aí ele está dizendo que a média desse dia é 24,5 anos. A média nesse dia, então, é dos outros, do quinto, mais o sexto, mais o sétimo, até a idade do 26º. Só que agora, como 4 faltaram, tem 22 alunos. E ele está dizendo que isso é 24,5. Quando você pega aqui, então, essa soma, mas até o 26º, vai ser 22 vezes 24,5. Deixa eu ensinar você a fazer isso sem calculadora. Ó. Eu faço assim, eu faço 20 mais 2 vezes 24,5. 2, o dobro de 24,5 é 49. Aí acrescento zero. E aqui você já tem, ó. Então, isso dá 539. Então, esse aqui é 539. Isso quer dizer, então, que a média lá vai ser, na soma, então é o x1, x2, x3, x4, que é 98, mais a soma dos outros, que é 539, dividido por 26. Aqui nós temos 98 mais 539, né? Mais 539, aí o que você faz? Falta 61 para 600. Aí, tirando 61 daqui, ainda vai sobrar 37. Então, é 637 dividido por 26. Aí, o que nós vamos fazer? Pegar a calculadora? Não. Vamos fazer a conta, ó. 637 dividido por 26. Dá 2, que dá 52. 11, 7. Né? O 117 por 26, 8 vai passar, 5 vai passar, né? Vamos ver o 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 2, 8 com 2. Vai sobrar 13. Vamos ver só o próximo número, né? Só o próximo número. 130, e aí vai dar 5, né? 24,5, né? E 24,5 é a mesma. A diferença é nenhuma. Como que eu poderia ver a diferença sem fazer esse cálculo todo? Olha só, a média dos que saíram. A média dos que saíram é 98 por 4, que é 24,5. Isso quer dizer que a média dos que saíram é igual à média dos que ficaram. Se a média dos que saíram é igual à média dos que ficaram, quer dizer que a média total continua sendo, essa é a mesma, é 24,5. Então, vai ser igual. Precisava fazer esse cálculo todo? Não. E é isso que eu trabalho. Vamos passo a passo ali para poder entender a ideia da média, que é a soma dividido pela quantidade. Lindo, maravilhoso, isso está dentro de estatística. Mas, prova, tempo, como que eu adequo isso no meu tempo? Essas dicas salvam vidas. Olhe para essa questão, que é uma questão de estatística envolvendo média. E veja se você teve dúvida. Dúvidas aí, meus queridos? Beleza, beleza. Vamos que vamos. Vão sinalizando aí, hein? Vamos lá. Olha o que diz a questão de número 7. Suponhamos que em 2018, em uma faculdade, o número de estudantes de contábeis foi igual a 12 vezes o número de estudantes de economia.
Então, vamos lá. Contábeis, que eu vou chamar de C, é 12 vezes o número de estudantes de economia. E o número de estudantes de administração foi igual ao triplo do número de estudantes contábeis. Sabendo que nessa faculdade o número de estudantes contábeis somado ao número de estudantes de economia era igual a 388, é correto concluir que nessa faculdade o número de estudantes de administração é. Contábeis é 12 vezes o número de estudantes de economia. Então, substituindo aqui, 388. 13 vezes estudantes de economia é 388. Quantidade de estudantes de economia, 388, dividido por 338. Obrigado. Olha, eu fazendo conta com o número errado aqui, né? Ó, 338. Dividido por 13. Meus queridos, aqui. Dividido por 13. Ah, novamente eu vou pegar a calculadora. Não faça isso, tá? 33 por 13 é 2, que dá 26, e sobra 7. 78 por 13 é 6. Então, nós temos 26 estudantes de economia. Ele quer saber de administração. Contábeis vai ser 12 vezes esse 26. Ou você pode pensar assim. Não tinha 338 na soma? 338 menos 26 é 312. E a administração não é 3 vezes os de contábeis? 3 vezes 312 é 936. Alternativa correta, letra C, de você vai passar. Olelê, olá lá. Como você pode classificar esse conteúdo aí? Você pode dizer que é equação, né? Você pode dizer que a equação é equação do primeiro grau. Você pode até classificá-lo como sistema de equações do primeiro grau. Alternativa correta, letra C, de você vai passar. Olelê, olá lá. Olha que questão bacana. Tranquilos, meus queridos? Dúvidas aí? Ok? Então, vamos que vamos. Olha essa. A tabela abaixo apresenta dados sobre a produção e a venda de celulares de 3 marcas em um determinado mês. Sabendo que nesse mesmo mês, as 3 marcas venderam 84% dos 50 mil celulares produzidos. Então, o valor de Y na tabela é aproximadamente igual a... o que ele está dizendo aí, ó, né? Que aqui você tem a Sabendo 3 venderam, estão vendidos. Vendidos aí, né? Vai ser 84 sobre 100 vezes 50 mil. E aí, você pode calcular a porcentagem de várias maneiras, tá? Se fosse 84 vezes 10, daria 840. Vezes 5 é a metade. Então, 420, acrescento os 2 zeros. Você tem 42 mil, né? Aí ele fala, ó, a tabela abaixo apresenta dados sobre a produção e a venda de celulares 3 marcas em um determinado mês. Sabendo que nesse mesmo mês, as 3 marcas venderam 84% dos 50 mil celulares produzidos. Aqui, foi produzido, né? Ele está dizendo 50 mil. Né? 50 mil. Então, do X aqui, ó, do X, né?
18 mil, aqui dá 40.600. Como tem um total de 50 mil, então dá 9.400. Né? Ele está dizendo aí quanto que vendeu, ó. Aí você vai ter, lá na marca B, 82% de 9.400. E aí você pode simplificar. 82 vezes 94. 2 vezes 4, 8. Professor, deixa eu pegar a calculadora. Não. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 9, 72. 75. 8, 0 vai 1. 7 e 7. 7.708, né? Cadê? As unidades produzidas, Rogério, as unidades produzidas, elas são 50 mil, que são as marcas A, B e C. Então, nós estamos trabalhando com as unidades produzidas. Né? Aqui são as produzidas. As unidades produzidas têm que dar um total de 50 mil. Aí, as vendidas é que tem que dar 42 mil. E aí é o que nós estamos calculando aqui. Ó. Aqui deu 7.708. Fez sentido? Beleza? Aí da marca C, meus queridos, foi 75%. Lembrando que 75% é 3/4 de 22.600. Então, o que você faz? Você pode multiplicar por 3 e dividir por 4, ou 22.600 dividido por 4. 22.600 dividido por 2 é 11.300. Dividido por 2, de novo, aí você pega o 10.000 e divide por 2, dá 5.000. 1.300 dividido por 2 dá 650. Então, dá 5.650 vezes 3. 5.000 vezes 3 é 15.000, 600 vezes 3 é 1.800 e 50 vezes 3 é 150. E isso dá 16.950. Aí, o que acontece? Você vai fazer essa soma aqui, ó. Então, pega o que já está vendido aí, você pega e soma. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, ó, você pega os 7.708 mais o 16.950 mais o Y, isso tem que te dar os 42 mil. Quer dizer, então, que o nosso Y ele vai ser igual. Se eu pego 16 mil mais 7 mil, já dá 23 mil. Se eu pego 700 mais 900, dá mais 1.600. E 8 mais 5, 58. Então, isso daí vai dar 42 mil menos 24.658. De 42 mil aqui, tirando, né? Pega 1.000 e tira isso aqui, dá 342. Aí fiquei 41 mil. Menos 24 dá 17 mil. Dá 17.342. Isso em quantidade real. Ele quer saber isso em porcentagem. Aí, o que a maioria faz? Eu faço isso com regrinha de 3. 18 mil, papapá. Não, só é você dividir. Pega 17.342 e divide por 18 mil. Então, vamos fazer aqui, ó, 17.342 dividido por 18 mil. Não dá. Vai dar 9, como está aparecendo ali em todos, tá? Aí você vai observar as alternativas. 0,95, 95, 96, 96, né? Aqui, 9 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 8, 72. Vezes 1, 9, 16. 0, 2, 4, 1, 1. Tenho direito a um 0. Quando eu pego isso daqui, ó, 6
vezes 0 é 0, 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 com 10. Vai terminar agora. 0, 0, 2, 14, peguei emprestado. Então, tenho direito a um 0. Isso daí, ó, você tem lá o 96,2 e o 96,9, né? Aqui, ele daria até 3, na verdade, né? Até 3. Mas como ele está colocando aí o 2, não tem problema. Então, isso aí vai dar 96,2%. A alternativa correta, letra C, de você vai passar o lelê, o lalá. Questão grande, questão trabalhosa. E aí, no planejamento, ali na hora do treinamento, que eu tenho que observar o seguinte: nossa, essa questão vai dar trabalho? Vai, porque eu tive que calcular o X, depois tive que calcular cada percentual ali, né? Tive que calcular cada percentual para depois calcular o Y em porcentagem. Li a questão, vejo que vai dar trabalho, deixo para o final. Circulo, sei fazer, deixo para o final. Coloco interrogação, não sei fazer, também deixa para o final. E tudo isso a gente tem que identificar no treinamento. Então, a alternativa correta, letra C, de você vai passar o lelê. Olá. Coloca aí no chat o que você achou dessa questão. Fácil, média ou difícil? Coloca aí, fácil, médio ou difícil? Top, trabalhosa, né? Ela sendo trabalhosa, Rogério, deixa para o final, vai gastar muito tempo, tá? Vamos que vamos, meus queridos. Próxima questão, questão de número 9. O trajeto de um ônibus coletivo urbano tem 22 pontos. Muito grande, né, carro? O ônibus parte do ponto inicial e faz parada de 4 em 4 pontos. Quantas voltas o ônibus terá dado no trajeto para que se pudesse fazer uma nova parada no ponto inicial? Essas questões envolvendo parada de tanto em tanto ou pontos de tanto em tanto, elas envolvem MMC. O MMC, né, entre o 22 e o 4, que vai parando de 4 em 4. E o MMC, você não precisa se preocupar se divide os dois ao mesmo tempo. Dá por 2, que dá 11. Aqui dá por 2 de novo, aí 11, e aqui vai ficar 1. 11 só dá por ele mesmo, dá 1 e aqui 1. O MMC aqui é 44, é como se fosse 44 paradas. 44 paradas equivale a quantas voltas? 44, como tem 22 pontos, então vai dar 2 voltas completas. Alternativa correta, letra A, de aprovado. Letra A, de A. Eu vou passar. Olelê, olalá. Ah, professor, não quero fazer assim. Então, você pode fazer assim, ó. Ele parou no primeiro ponto, 4 pontos depois, 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 e aí ele deu uma volta, né? Aí ele vai, ó, 22, 23, 24, seria o 25, né? Ó, 22, 1, 2, 3. Aí depois, depois, Aí 21º, 22º, né? Ó, 20º, 22º, 1, 2. E assim sucessivamente. Aí você vai contando a quantidade de voltas que ele vai ter que dar para poder parar no primeiro novamente. Aqui no 22, 1, 2, 3. Aqui é terceiro. Ele vai parar aqui. Tá? Aqui é terceiro. Ó, aqui é terceiro, sétimo, 11º, 15º,
Aí 19º. Aqui seria o 23º, mas não existe, então é o primeiro. Então, ele vai parar novamente no primeiro, né? Após aí dar 2 voltas, ok? Então, letra A de amor. Não perca esse tipo de questão. Ah, professor, é um pouquinho trabalhosa, eu vou ter que abrir ela e tal. Abra. Mas é uma questão que você pode ganhar. E se precisar abrir, isso quer dizer, então, que você vai deixar para o final. Compare. Compare as duas questões. Dependendo da sua prova, você tem ali que essa parte ela vale 1 ponto, né? Tem peso 1. É 1 ponto todas as questões, né? É 1 ponto todas as questões. Então, você não pode correr o risco de deixar essa questão final e errar, ok? Questão de número 10. Na festa de confraternização de um colégio, compareceram todos os 40 funcionários, sendo que cada funcionário foi acompanhado de uma mulher e 2 meninos. Então, cada funcionário, uma mulher e 2 meninos. E cada funcionária foi acompanhada de um homem e 3 meninas. Então, cada funcionária, um homem e 3 meninas. No total, estavam presentes na confraternização 181 pessoas. Qual a quantidade de pessoas do sexo masculino nessa confraternização? Então, vamos lá. Como resolver essa? Aqui eu vou chamar de sexo masculino, sexo feminino em relação aos funcionários. Então, sexo masculino mais sexo feminino tem 40 funcionários, né? Agora, quando ele fala no total de pessoas, aí tem as 40 pessoas, mais cada homem aqui levou 3 pessoas, que são 2 meninos e uma mulher, né? Então, 3 vezes M, mais. E cada funcionária levou um homem e 3 meninos, 4 pessoas. Então, 4 vezes F. Tem que dar 181. Isso quer dizer, então, que M mais F é igual a 40, e embaixo vai ficar 3M mais 4F, igual a 181 menos 40. Essa matéria nós chamamos de sistemas lineares. Como resolver? Você vai escolher sexo masculino ou feminino para poder eliminar. Observe que aqui embaixo você tem 3 vezes M. Então, lá em cima você tem que ter menos 3 vezes M. Então, nós vamos multiplicar a primeira por menos 3. Vai ficar menos 3 vezes M, menos 3 vezes F, é igual a menos 3 vezes 40. 3 vezes M, mais 4 vezes F, é igual a 141. Aqui vai ficar F é igual a 21. Então, pessoas do sexo feminino, 21. E pessoas do sexo masculino, o total era 40, então 19, né? 19. Aí, o que ele quer saber? Então, esse 19, cada um levou 19, então aqui você tem 19, e aqui 19 vezes 2. Aqui 21, aqui 21 vezes 3, né? Aí ele quer saber, qual a quantidade de pessoas do sexo masculino nessa confraternização. Se é do sexo masculino, tem esse 19, tem esse 38 e tem esse 21. Então, quer dizer que vai ser 19 mais 38 mais 21. 19 mais 21 é 40. 40 mais 38 é 78. Então, tem 78 pessoas do sexo masculino. Olhe para o que fizemos nessa questão bacana, e veja se você ficou com dúvida. Novamente, uma questão envolvendo aí sistemas lineares. Vai lá, o que você achou dessa questão? Fácil, médio ou difícil? F de fácil, M de média ou D de difícil? Fala aí para mim.
Essa 10, bem elaborada, né? Concordo. Bacana, questão bacana, né? Bem pensada, né? Foge um pouquinho, inclusive, aí, né? O João colocou, foge um pouquinho da normalidade ali das questões envolvendo sistemas lineares, né? Bem bacana, eu também gostei dessa questão aí. Não, as figuras não vieram. As figuras, elas fazem parte da minha resolução. É só o enunciado. O que aparece aí depois desse enunciado é o que a tecnologia proporciona. Ah, bacana. Beleza, beleza. Isso para a gente utiliza aí, meu querido Matheus, tudo que a tecnologia proporciona para poder facilitar o nosso entendimento. Vamos que vamos, meus queridos. Um torneio estadual de futebol é disputado por 12 equipes que jogam entre si, em ida e volta. Portanto, o número de partidas disputadas nesse torneio é igual a... Meus queridos, olha só, eu preciso de quantos times para configurar uma partida de futebol? Eu preciso de 2 times, o time 1 e o time 2. Se alguém quiser fazer essa usando fórmula, toda vez que é jogo de ida e volta, é uma questão de arranjo simples. Então, tem 12 equipes, e você precisa de quantas para configurar aí uma partida? Não precisa de 2, né? Então, seria um arranjo de 12, 2 a 2, né? Só que, quando eu trabalho com arranjo, eu costumo dizer que isso aqui é um princípio multiplicativo. Somente lá na combinação é que eu utilizo aquela ideia de dividir por alguém. Aqui no arranjo não precisa. Olha só, quantos times você tem à disposição para escolher o time 1? 12. E o time 2, 11, porque ele não pode jogar contra ele mesmo. E vai ficar 12 vezes 11, que é 132. Letra A de amor. Agora, e se fosse em turno único? Tá? Se fosse em turno único. Se fosse apenas uma partida, por time, aí você faria 12 vezes 11 e dividiria por 2, que daria 66, que não é o caso, tá? Que não é o caso. É jogo de ida e volta, então a ordem importa? Importa. Porque normalmente, quando aparece lá no jogo, Cruzeiro e Botafogo, Goiás e Flamengo, Vila Nova e São Paulo. O primeiro time que aparece é exatamente o mandante, tá? Então, nesse tipo aí, né, que ele está colocando essa questão, a ordem importa. Então, alternativa correta, letra A de amor, letra A de aprovador. Olhe para essa questão e veja se você teve dúvida. Questão bacana, simples até, né? Ok, ok? Então, no nosso campeonato brasileiro atual, como que a gente pode calcular o total de partidas que vai ter no campeonato brasileiro? Você pega, são quantas equipes? 20. 20 vezes 19. Vai ter 380 jogos. É isso mesmo, 380 jogos. Você pode ver que cada rodada aí tem 10 jogos. Aí tem 19 rodadas no primeiro turno e 19 rodadas no segundo turno. Então, 19 vezes 10, 190. 190 vezes 2 nos dá aí 380. Se fosse o Botafogo, nem precisa jogar, já sabe que vai ganhar. Que isso? Que isso, hein? Aí sim, só alegria. Depois de um século ruim, né? Nós estamos vivendo aí alguns momentos bons. Eu estou até brincando com alguns colegas que eu não sei nem o que fazer. Eu não estou acostumado com o Botafogo ser líder, então eu não sei nem o que fazer. O que faz? Comemora, malha dos outros, eu não sei. Eu não estou acostumado com o Botafogo ser líder tanto tempo assim. Não estou acostumado, né? Vamos que vamos, meus queridos. Questão bacana, né? Questão bacana. Que isso, rapaz? Que isso? Eu nem tenho mais medo de jogar contra o Flamengo, Rogério, acredita?
Que antes era, nossa, vamos perder de novo. Agora não, agora dá um jogo bom, dá um jogo bom. Tá bom de se ver. Vamos lá, meus queridos. Uma cooperativa resolveu distribuir parte de seus lucros entre seus cooperados. O presidente da cooperativa verificou que, se desse 2.500 a cada um, sobraria 46 mil. Então, eu não sei qual é o número de cooperados. Então, se ele der 2.500 para cada um, então 2.500 vezes a quantidade de cooperados, vai sobrar 46 mil. Então, mais 46 mil, isso é o lucro, né? E que se repassasse 3 mil a cada um, ou seja, 3 mil vezes o número de cooperados, faltaria. Então, o lucro seria menos 30 mil. Então, o valor do lucro seria, se cada um ganhasse 2.500, então 2.500 vezes a quantidade de cooperados, ainda sobraria 46 mil. Sobrar é ter a mais. Faltar é ter menos. E caso desse aí 3 mil para cada um, faltaria 30 mil. A quantia que o presidente da cooperativa pretende dividir é... Então, eu tenho que encontrar aqui a quantidade de cooperados. Então, passa esses 2.500 para lá, 30 mil para cá. Então, 46 mil mais 30 mil é igual a 3 mil menos 2.500. Isso C e C. Aqui dá 76 mil igual a 5, a 500C. Vai ficar 76 mil dividido por 500, que é a quantidade de cooperados. Aí você faz assim, simplifica aqui. Se fosse 760 dividido por 10, daria 76. Aí você dobra, porque é por 5. Então dá 152. Então quer dizer que a quantidade de cooperados é 152. Aí você decide. O que ele vai dividir, ou é 2.500 vezes C mais 46 mil, ou 3 mil vezes C menos 30 mil. Observe que é melhor você pegar a segunda, tá mais fácil. E aí, aquela máxima, né? Ou você pode ser seu amigo ou seu inimigo. Você pode cantar, que você não precisa de ninguém para fazer merda contigo, né? Mas não, vamos lá. 3 vezes 152. 456 e acrescenta os 3 zeros. Menos 30 mil. 456 mil menos 30 mil é 426 mil. A alternativa correta é a letra D, de dá para passar, olelê, olá, lá. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Questão, normalmente, você pode dizer que é uma questão de equação do primeiro grau, que é uma equação de sisteminha, tem apenas, apesar de ter só uma equação aí ou duas, né, de sisteminha, né? Ou, às vezes, eles colocam lá como expressões algébricas. Mas questão bacana. Coloca aí no nosso chat se você está se divertindo nesse domingo. Domingão da diversão. Fala aí para mim. Caramba, professor, é possível se divertir com matemática? Meus queridos, se precisamos dela para a gente alcançar o nosso objetivo, então, sim, sim, né? Sim, depois que a gente passar, conseguir ali alcançar o nosso objetivo, de repente você não vai ter que estudar tanto assim como você vem estudando agora. Vamos, que a sua motivação seja o objetivo que você quer alcançar, seja questão salarial, seja questão de estabilidade. Tá tudo ótimo. Em relação à Quadrix, percebo que essa banca gosta de colocar mais contexto. Exatamente. Diferença Itami para Quadrix. Itami gosta de contexto e várias outras bancas. Quadrix contextualiza uma ou outra. Por exemplo, teve uma questão que caiu de sistemas lineares, envolvendo número de gols de Messi, Neymar e o Soares e tal, né? Vira e mexe, eles gostam de colocar ali um contexto também. Vamos que vamos. Uma confeitaria
quer distribuir igualmente 240 unidades de bolos em um determinado número de embalagens. Quando foi realizar essa distribuição, verificou que 4 embalagens estavam com defeitos. Então, para distribuir igualmente todas as unidades em cada uma das outras embalagens restantes, foram colocadas 10 unidades de bolo a mais do que o previsto inicialmente. Qual o número de embalagens que a confeitaria tinha inicialmente? Olha só. Se eu disser que o número de embalagens é X, a quantidade de bolinhos inicialmente vai ser 240 sobre X. 4 embalagens estragaram. Então, vai ficar, vou distribuir agora, 240 por X menos 4. Porém, ele falou o seguinte, ó, se eu pego agora 240 e o número de embalagens diminuiu, quer dizer que o número de bolinhos por embalagem vai aumentar 10. O número de bolinhos por embalagem não era 240 dividido por X, ou seja, 240 dividido pelo número de embalagens? Ele disse que esse valor aumentou em 10 bolinhos. Por quê? Porque eu não tenho agora 4 embalagens, né? Deixei de ter aí 4 embalagens. Então, vamos lá. O que que acontece, meus queridos? Olha só. Você pode trabalhar com as alternativas, tá? Você pode trabalhar com as alternativas. Por exemplo, se eu pego a letra A, 240 dividido por 10, tá? Só para você entender o que eu estou falando. 240 dividido por 10 e 240 dividido por 4 a menos. 240 dividido por 10 é 24. 240 dividido por 6, né, é igual a 40. Quer dizer que tem 16 a mais, não pode ser. A letra A de amor. Agora, por 12. 240 dividido por 12 é igual a 20. E 240 dividido por 8, que é 4 a menos, é 30. E agora, ó, observe que tem 10 a mais. Então, letra B, de bora passar, olelê, olalá. Mas vamos fazer a conta aqui, ó. Aqui você vai ter que tirar o MMC. E o MMC vai ser x vezes x menos 4. E aí, o que que você faz? Usa a regra da bundinha para resolver. O que que é a regra da bundinha? Divide, multiplica. X vezes x menos 4, dividido por x é x menos 4, aí vezes 240. X vezes x menos 4 dividido por 1 é x vezes x menos 4, vezes 10. X vezes x menos 4 dividido por x menos 4 é x vezes 240. Aqui você pode simplificar. Aqui faz chuveirinho, 240x. Aqui também faz chuveirinho, menos 960. Aqui também 10x vezes x é 10x quadrado. 10x vezes menos 4 é menos 40x. É igual a 240x. Passando tudo para o mesmo lado, vai ficar 10x quadrado, menos 40x, porque vai cortar esse 240 com esse 240x, menos 960 igual a zero. E aí você divide por 10, x ao quadrado menos 4x menos 96 igual a zero. Aqui, vamos usar a soma produto, você vai ver que, normalmente em concurso, os valores que você obtém são números inteiros. Lembrando que a soma é menos b sobre a. O b aqui é o menos 4 e o a é 1. Então, vai ficar soma 4. O produto é c sobre a. O c é menos 96 e o a é 1. Eu quero dois números cuja soma é 4 e o produto é menos 96. Lembrando que um deles vai ser positivo e o outro vai ser negativo. É o 12 e o menos 8. Ah, professor, como que eu vou poder, de repente, já saber quem é ele, né? Quem é ele? Primeiro, aqui.
O 10 não é múltiplo de 96, não é um divisor de 96. Então, você pode descartar. O 14 também não. Né? O 16 é? É, porque fica 16 e 6, mas a diferença não é 4, tá? Então, somente o 12. Você pode jogar com as alternativas. Professor, eu posso usar também fórmula de Bhaskara? Pode. Delta. O delta vai dar grande, tá? Vai dar muito grande. Então, assim, não aconselho, né? Não aconselho. Treinando soma e produto, você consegue resolver. E como que você adquire isso aí? Essa habilidade, essa agilidade? Treinamento. E não saia daí que eu vou dizer como, tá? Não saia daí. Então, vamos lá, meus queridos. Fala para mim aí o que você achou dessa questão. Fácil, média ou difícil? Fala aí para mim. Você viu que jogando com as alternativas, entendendo o que ele está falando aí, ela ficou mais tranquila, né? Ela ficou mais de boa. Então, eu não sou apegado à forma, tem que resolver a questão de forma e tal e tal. Estou pirando o cabeça. Não. Deu para usar as alternativas? Use as alternativas. O importante é você resolver a questão. Vamos que vamos, meus queridos. Questão de número 14. Com certeza, isso mesmo, Rogério. Sem dúvida, analisar as alternativas é o melhor caminho, normalmente o mais rápido, inclusive. Analisando as carteirinhas de vacinação das 84 crianças de uma região, então tem 84, verificou-se que 68 receberam a vacina BCG, 50 receberam a penta-DTP e 12 não foram vacinados. A quantidade de crianças que receberam as duas vacinas foi igual a... Qual é o indício de que eu vou ter que usar diagrama de Venn, conhecido aí também como as bolas? Meus queridos, em situações principalmente em que você vai ter pessoas que estão usando as duas coisas ao mesmo tempo, para que não sejam contadas duas vezes. Como que eu verifico isso? Você tem aqui a BCG. Você tem aqui a penta. Quando você pega 50 mais 68, já dá 118. Já passou. Então, tem pessoas sendo contadas duas vezes. Aí você chama de X, daquele mesmo jeito. 68 menos X são as crianças que receberam somente a BCG. E 50 menos X são as crianças que receberam somente a penta. E 12 não foram vacinados, você coloca aqui, ó. Então, você vai pegar 68 menos X, mais X, mais 50 menos X, mais 12. Isso tem que dar 84 crianças. Esse X vai embora com esse. 68 mais 50 é 118, mais 12 é 130. Então, 130. Aí você pega ali o 84, passa subtraindo, isso é o X. 84 para 100, falta 16. Aí para 30 ainda falta 46. Então, X é igual a 46. São as crianças que receberam as duas vacinas. Professor, eu poderia também usar as alternativas? Sim. Pegue, por exemplo, a letra A. Pega a letra A. Você teria 46 aqui. 68 menos 46 é 22. 50 menos 46 é 4. Observe, você não pode pegar 60, né? Senão ficaria zero. Ficaria menos 10. Você não vai pegar os 50, zeraria aqui, né? Aí, quando você pega 4 mais 46 é 50. 50 mais 22 é 72. Mais 12, 84. Fecha aí as 84 crianças, né? Então, novamente, você pode trabalhar com a alternativa. Ok, ok? Beleza, beleza? Olhe para essa questão, a ver se você ficou com dúvida. Dúvida aí?
Então, vamos que vamos, meus queridos. Vamos agora, então, para a nossa última questão, tá? Que eu me propus a resolver hoje. 15 questões, tá? 15 questões aí, para você ver como que é a matemática dessa banca Itami, tá? E antes da gente resolver essa última questão aí, né? Eu estou com o curso, né? O curso Prefeitura do Novo Gama, Matemática, todos os cargos. Esse é o folder que eu estou usando lá. Vou colocar aí nos grupos, tá? Vou colocar aí nos grupos. O link que eu estou utilizando, né? Vou colocar aqui no nosso bate-papo, ó. Esse é o link que está aí no bate-papo para compra. E para vocês que estão aqui na live, tá? Eu estou colocando um cupom de desconto que é NG, que ele vai te dar um desconto de 15%, tá, em cima do valor do curso. O que o curso oferece, meus queridos? Uma plataforma com as aulas, elas vão ficar gravadas, tá? Aulas gravadas, todas. Já vou colocar parte do conteúdo lá hoje, videoaulas. Com material, tá? Com material, já vou colocar esse material aqui, inclusive, e o material com 41 questões de matemática, e eu já me proponho ao seguinte, até o término aí do nosso mês, agora de agosto, eu vou colocar a resolução das 541 questões por escrito, e aí, em toda aula, à medida que a gente for trabalhando ali os conteúdos, eu vou pegando questões desse material e outras questões também. Como que vai ser o curso? Inicialmente, eu já vou deixar aí para vocês as aulas, tá? Gravadas, o conteúdo daquela parte inicial, tá? E nós teremos momentos também ao vivo, tá? Momentos online ao vivo, como esse, para ir trabalhando o conteúdo e resolução de questões, onde eu vou colocar lá o cronograma com essas aulas ao vivo, tá? Eu estou pensando aí cerca de 12 aulas, 12 encontros ao vivo ali, já vou colocar para vocês se programarem. Então, peço para que vocês ajudem a divulgar, você vai ver que vale a pena, tá? O valor que está lá, porque você vai ter acesso às aulas gravadas, vai poder estudar no seu momento, vai poder ver quantas vezes você precisar, e eu vou deixar essas aulas gravadas lá, o curso até o final de dezembro, tá? Porque se você vier a fazer um outro concurso, por exemplo, Secretaria de Educação, ou alguma coisa do tipo, você também vai poder consultar. Vai ter o conteúdo ali que será previsto na Secretaria de Educação, da segunda parte? Não. Aí, se você quiser a outra parte, que é a parte específica, você pode conversar comigo, que eu tenho o outro curso, né, que é voltado para secretarias de educação, a parte específica de matemática, em que você vai ter um desconto, tá? Então, esse curso é da parte ali básica para todos os cargos, a matemática comum a todos os cargos, beleza? Vale a pena, tá? Vai ter material, vai ter aulas gravadas, vai ter aulas ao vivo, vamos fazer um grupo de WhatsApp para poder tirar dúvidas e também resolução de questões e também simulados. Vale a pena, tá? Vamos lá, meus queridos. E aquele NG é o seu cupom de desconto, hein? Que vai ficar até sábado que vem, às 23h59. Nossa última questão. Um programa de TV sorteia 2 casas de uma mesma rua para a entrega de prêmios. Para tal, sabe-se que o número das casas dessa rua são compostos pelos dígitos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E possuem 3 algarismos. Então, um primeiro algarismo, um segundo algarismo, um terceiro algarismo. Para o sorteio, foram estabelecidas 2 regras. Na primeira regra, o número da casa sorteada deve ser par. Para que o número seja par, o último algarismo tem que ser par. Na segunda regra, o número da casa sorteada deve ter 3 algarismos distintos. Do total de números possíveis, quantos atendem respectivamente a primeira e a segunda regra?
Vamos primeiro atacar isso daqui. Os números pares aqui são 2, 4 e 6. 3 possibilidades. Se eu tenho 6 números, e um deles, o 2, o 4 ou 6 já ficou aqui, então agora eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, tem que ser distinto. E aqui eu vou ter 4 possibilidades, porque das 6 possibilidades, uma já foi utilizada no último algarismo, outra foi utilizada no primeiro algarismo. Então, sobraram 4 para o segundo algarismo. Aqui é análise combinatória, princípio de contagem, é o princípio multiplicativo, e eu tenho que escolher o primeiro algarismo, e o segundo algarismo, e o terceiro algarismo. 5 vezes 4 é igual a 20, vezes 3 é igual a 60. Isso, se ele quisesse a quantidade, meus queridos, né? Ele está pedindo, ó, do total de números possíveis, quantos atendem respectivamente a primeira regra e a segunda regra. Seria os dois ao mesmo tempo. Porém, ele quer, ó, primeira regra. Somente par. Somente par sem ser distinto. 3, 6 e 6. Né? 3, 6 e 6. Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui daria 108. 108 possibilidades, né? 6 vezes 6, 36, vezes 3, 108, né? Porque ele quer... O primeiro aqui, ó, por estabelecido na primeira regra, o número da casa sorteada deve ser par. Então, pares aí. E na segunda regra, tem que ser distintos. Distintos, aqui, ó, você vai ter 6, você vai ter 5 e você vai ter 4, né? Somente distintos, tá? 6 vezes 5 é 30, vezes 4 é 120. Professor, pela segunda regra, a gente sabe que é a letra B. Mas pela primeira regra, deu 108. Meus queridos, eu vou dizer para vocês o que ele pensou, tá? Ele pensou assim, ó. Aqui, que ele tem que ser par, né? Par. E esses outros dois aqui distintos, ó, para dar ali o 90, que está equivocado. Ou seja, essa questão, ela daria recurso. Porque quando ele fala lá, ó, primeira regra, para o sorteio foi estabelecido 2 regras. Na primeira regra, o número da casa sorteada deve ser par. Então, par, você tem o 2, o 4 e o 6. Né? O 2, o 4 e o 6 ali. Par. Não precisa ter algarismos distintos. E na segunda regra, o número da casa sorteada deve ter 3 algarismos distintos. Então, na segunda regra ali, os 3 algarismos distintos. Né? Aí, ok, o 120. Pelo 120, você mata o 108, ele colocou como 90, que ele está colocando aqui, ó, como 6 possibilidades para cá. Como 5 possibilidades para cá, como se esses dois fossem distintos, e como 3 possibilidades para cá, tá? O que está equivocado. Então, essa questão, ela daria recurso. Meus queridos, olhe para o que fizemos e eu vou com você até o final. Ah, professor, a questão da recurso, alguma coisa do tipo e tal e tal. O que a gente faz? Elabora o recurso, tá? Quero saber se você teve dúvida, algum questionamento. Então, essa questão envolvendo o princípio fundamental de contagem. Beleza, meus queridos? Eu sou o professor Carlos Sbrobo. Muito obrigado por esse momento, tá? Por esse momento. Alguns estiveram comigo pela manhã e também agora à tarde, domingo. Aquele abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau, meus queridos.